Fala galera, beleza? Falcone na área, sou seu novo professor de Photobashing para Concept Art lá da High School, tem curso novo no ar. Enquanto isso, vem degustar essa provinha aqui, dessa mini aula sobre efeito de brilho rápido e atmosfera. A gente vai usar uma curva e um Gaussian Blur, dar um efeito de desfoque bacana na imagem e pintando com um pincel de nuvem para criar essa atmosfera especial. Então vamos abrir esse Photoshop e ver como que vai funcionar esse material. Então eu tenho esse efeito de brilho e atmosfera bem leve, tá? Não é uma coisa muito dramática nessa cena especificamente. E por que eu escolhi essa cena? Porque ela tem pouca atmosfera. Ela tem um pouco de atmosfera lá no fundo. As montanhas vão sumindo conforme vão se aproximando da linha do horizonte. E o céu vai invadindo a imagem, digamos assim, né? Então nessa layer eu tenho um efeito de glow, aplicado aqui em algumas partes de leve no fundo. E uma pintura de atmosfera usando brush, tá? E o Blending Mode Screen. Esse já é um resuminho do que vocês vão ver aqui em cima também, tá? Nesse plano dessas montanhas aqui. Então, a mesma lógica, um efeitozinho de brilho, que eu vou mostrar para vocês como criar, e a atmosfera usando um pincel de nuvem para entrar um pouco mais esse bafo do céu, para a gente sentir que essa cena tem um pouco mais de profundidade e ajuda a guiar o nosso olhar um pouco melhor, dar um clima bacana. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou duplicar essa layer base, vou chamar isso aqui de glow, ou seja, efeito de brilho. Pronto, vou aportuguesar o papo. Aqui eu vou chamar de base. E aí, como que eu costumo criar o efeito de brilho? Geralmente eu duplico todas as minhas layers e transformo em uma só, né? Dou uma fletada nela. E essa layer aqui eu posso transformar num Smart, ou seja, botão direito, Convert to Smart. E em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui eu vou usar uma intensidade de 15 pixels. Depende da resolução da sua foto e da quantidade de brilho que você quer passar. Eu acho que entre 10 e 15 é um parâmetro bacana. E aí reparem que, por enquanto, é só um desfoque. Pô, Falcone, você não fez nada aqui, você só desfocou a imagem. Por enquanto, né? Mas eu vou pegar a informação de desfoque para guiar o brilho, tá, por cima. Então, esse excedente que teve aqui, né, desse desfoque, é como se fosse uma reverberação. E aqui, usando o modo Screen, olha só que bacana, a gente simula esse efeito de brilho com essa reverberação do próprio desfoque gaussiano ali do Photoshop. Então, molezinha. Claro, isso aqui ficou demais em algumas áreas, né? Olha aqui, ó. Estourou demais aqui, aonde está branco, onde está mais claro, o efeito fica mais evidente e salta muito, né? Então, normalmente eu uso isso aqui com 40% de opacidade, 50% e pinto a máscara desse efeito. Então, geralmente eu deixo a máscara preta e vou abrindo o efeito nas áreas que eu sinto que a luz vai bater e pode ficar interessante a gente visualizar esse brilho. Então, aonde seriam essas áreas? Aqui, um pouquinho. Vou deixar em 100%, que eu controlo essa opacidade aqui na pintura do brush, né? Então, essas são áreas que eu gosto de abrir um pouco de brilho, porque ajuda a gente a olhar para só alguns pontos da imagem, não para a imagem inteira. E aí a gente consegue respirar melhor com o olhar, digamos assim, né? Aonde funciona melhor, geralmente são em áreas que tem contraste com o fundo. Por exemplo, aqui é bacana porque o fundo já está mais escuro, né? Então a gente consegue perceber esse brilho melhor. É o tipo do efeito que, se você exagerar, ele vai parecer um defeito, né? Então não é recomendável perder muito a linha nisso aqui. Às vezes é legal abrir um pouquinho na água, tá? E aí vocês podem perder a noção aqui, fazer com um brush bem pequeno, com muito mais detalhe, tá? Mas são regiões que eu acho que vale a pena abrir um pouquinho de brilho. Onde tem metal, quando você tem uma bandeirinha, às vezes uma coisa que você quer chamar a atenção, né? Estudem a respeito de como funciona esse tipo de reflexo, né? Que o trabalho de vocês vai ficar mais rico. Mas a grosso modo, essa é a base, tá? De como eu crio brilho no Photoshop da forma mais rápida possível, sem sofrer. Olha só o antes e depois, nessa região, uma coisa bem suave. Vamos ver aqui em cima o antes e o depois. Show de bola. A base vocês já pegaram. Agora vamos para a pintura de atmosfera, que eu fiz ali em cima. Vou chamar isso aqui de atmosfera, como se fosse uma névoa, né? O que eu vou simular aqui. Como que eu costumo fazer esse processo no dia a dia? Eu venho aqui com o Color Pick, né? Seguro o Alt e eu pego uma cor do céu mesmo. Às vezes esse azul escuro aqui vai acabar pesando muito, né? Eu gosto de pegar um meio tom, tá? Alguma coisa que está próxima da linha do horizonte.
Então vamos ver como é que está essa tonalidade. Não é muito clara, então vamos lá. Vou selecionar um pincel de nuvem aqui, escolham o favorito de vocês e vou deixar esse pincel com um tamanho razoável, olha só, como se ele tivesse ali o tamanho de uma nuvem real na cena. E eu vou pintar isso aqui com uma opacidade de uns 70%, escolhendo áreas onde a nuvem se acomodaria entre as montanhas. De repente é mais bacana colocar essa nuvenzinha embaixo, tá? Para simular uma névoa baixa, pode ser uma boa. Aqui também. Lá no fundo, de repente eu quero abrir mais a atmosfera no fundo. Então, se for uma nuvem baixa, a gente tem que manter uma lógica na imagem inteira, né? Vou ter que criar isso aqui. Pode ser que fique ruim esse efeito, porque não tem nada de nuvem nessa cena. Isso vai acabar ficando meio fake, se eu tiver que espalhar isso pela cena inteira. Mas às vezes funciona no fundo, em algumas partes, né? Pode ser que fique bacana. Se está muito pesado, você pode suavizar isso aqui, agora pintando na máscara, né? É uma questão de achar um ponto que isso fique insinuado e não necessariamente muito pesado, respeitando a profundidade, né? Quanto mais perto da câmera, menos atmosfera, quanto mais longe da câmera, mais atmosfera. Então olha lá, um antes e depois. Legal, essa atmosfera mais baixa, eu já estou satisfeito com ela. Agora eu vou pintar uma que seria uma ambientação do céu na silhueta dessas montanhas, tá? Para de repente isso ficar com a impressão de que está mais longe, né? Estou sentindo que essa região aqui está muito pesada na imagem. Então como é que eu posso fazer? Focar no contorno dos objetos. E eu vou seguindo essa mesma lógica aqui, né, de ambientação. E eu faço isso em todos os meus projetos de concept de cenário, de matte painting. Quando eu tenho assets diversos, né, eu uso disso para tentar integrar e ambientar todos os assets na mesma imagem. Vou repetindo padrões de atmosfera, layer por layer. E a minha lógica é exatamente essa. Eu gero uma atmosfera atrás do asset, uma por cima do asset, tá? E aí eu vou separando tudo por camada. Então esse processo vocês podem ver com mais detalhe lá no curso da Unhide. Tem um módulo específico só para atmosfera. Então olha só, aqui parece que é uma nuvem invadindo, né, por cima das montanhas. Eu começo fazendo isso mais pesado primeiro, tá, para marcar bem, depois eu venho apagando. Então se eu quiser usar isso em normal, olha como é que o modo normal ele entra muito pesado na imagem, né? Por isso que a minha sugestão é usar o Screen. Ah, mas o Screen ele vai clarear muito o que está no fundo, né? Então a gente vem aqui, dá uma suavizadazinha nesse Screen e de repente continua pintando a máscara, né, desse efeito para ele não ficar tão pesado e deixa ele pegar mais na silhueta do objeto, né, da montanha no caso. Lembrando sempre, gente, da direção da luz. É a direção da luz que vai levantar a atmosfera da sua cena. Então se a luz é mais baixa, é bem provável que você tenha uma imagem com mais atmosfera. Então olha só, o antes e depois, né? Com um brilho, com uma atmosferazinha baixa e com uma ambientação no topo dessas montanhas aqui, né? E aí, meu amigo, minha amiga, o que vocês acharam dessa mini aula? Curtiram? Querem saber mais? Corre lá no site da Unhide School e dá uma olhada no meu novo curso de Photobashing para Concept Art. Lá tem o processo de trabalho inteiro comentado de uma caverna fantástica que eu fiz especialmente para esse projeto e vários módulos sobre atmosfera, sobre grading, sobre blocagem, pesquisa de assets e criação de moodboard, e direção de arte e teoria da composição. Então, não perde tempo, corre lá no site da Unhide School e vejo vocês no fórum de mentoria, ok? E um abraço do bruxo do Matte Painting.